E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um intervalo bíblico da EP. Estamos na série A Bíblia Responde. E hoje teremos mais uma pergunta. E a pergunta do dia é: o que é idolatria? Claro, para nos dar essa resposta, nós recorreremos às Escrituras, a Bíblia, a Palavra de Deus. Então, é com você, professor Leonardo. Queremos saber hoje o que é idolatria. Recebam todos um forte abraço da professora Jussara e que Deus abençoe. Olá, professora Jussara. Olá a todos. Nós vimos no último encontro que, conforme a palavra do Senhor, nós pecamos. O pecado foi uma herança que nenhum de nós gostaríamos de ter recebido, vinda do ato de desobediência dos nossos primeiros pais. As implicações do pecado são muitas, sendo a maior delas a morte. Mas há outro ponto que nós precisamos ver a respeito do pecado. Na verdade, algo que o ser humano tem feito que leva ao pecado e desagrada a Deus. Vamos hoje, à luz da palavra de Deus, saber o que é a idolatria, pois a Bíblia responde. Vamos lá? O que é idolatria? Idolatria é confiar nas coisas criadas e não no Criador para nossa esperança e felicidade, relevância e segurança. Leiamos o que nos diz a palavra do Senhor. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Êxodo, capítulo 20, versículos 4 e 5, parte A. Uma coisa muito importante que nós precisamos lembrar é que tudo foi feito por Deus para a sua glória, especialmente os filhos e filhas de Deus, como criaturas suas, criados para adorá-lo. Vamos ler o que nos diz as Escrituras em algumas passagens. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao meu povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Isaías 43, versículos 20 e 21. Porque nenhum de nós vive para si, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Romanos, capítulo 14, versículos 7 e 8. Uma vez que o ser humano foi corrompido e deixou a sua condição de obediência ao Senhor, este tem pecado.
Assim, o ser humano deixa de adorar ao Senhor exclusivamente, exercendo a adoração ao seu semelhante ou a criações feitas por nós mesmos. Leamos o que nos diz o apóstolo Paulo em Romanos. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Romanos, capítulo 1, versículos 22 a 23 e 25. Lembremos que Jesus, o Filho de Deus, nosso Senhor, é Deus, conforme nos mostra as Escrituras. E, novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda, quanto aos anjos, diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo, mas acerca do Filho do teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Hebreus, capítulo 1, versículos 6 a 8. Idolatria não é apenas a adoração de imagens esculpidas por mãos humanas, vai muito além disso. Idolatria é amar, depositar a sua confiança em qualquer coisa mais do que a Jesus Cristo, o nosso Senhor. É tratar qualquer coisa como mais importante que Jesus Cristo em nossa vida, para a nossa felicidade, para a nossa segurança ou até mesmo a nossa esperança. Idolatria é depositar a confiança em qualquer outro ser, criatura, objeto ou meio que não seja o nosso Senhor Jesus. Nada está ou jamais estará à altura do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus, em grandeza, poder e majestade. Encontramos mais uma vez na palavra do Senhor o seguinte: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Romanos, capítulo 11, versículo 36. As imagens e esculturas de hoje vão bem além da madeira, do barro e da pedra. Aquilo em que uma pessoa se envolve a ponto de tomar o lugar de Deus torna-se um ídolo. São os ídolos do coração. A razão pela qual é tão importante entendermos o pecado da idolatria é que esse pecado pode estar crescendo numa área da vida por muito tempo, chegando bem fundo e abrangendo boa parte dela antes mesmo de conseguirmos vermos, enxergar com clareza que representam violações das leis de Deus. Vejamos o que o Senhor Jesus disse a um jovem rico quando este lhe perguntou o que deveria fazer para alcançar a vida eterna. Mesmo esse jovem dizer: cumprir a lei de Deus. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Mateus, capítulo 19, versículos 21 e 22. O problema desse jovem é o problema de muitas pessoas hoje. É investir a sua vida e confiar acima de Deus naquilo que possui. Se o trabalho ou o estudo nos leva a ficarmos exaustos continuamente, tem algo errado em nossas prioridades. Se os nossos relacionamentos estão enfraquecidos porque damos mais tempo aos afazeres, certamente pecamos quando o Senhor nos diz amar ao próximo como a si mesmo. O grande problema da idolatria é que ela conduz ao engano. O teólogo norte-americano Timothy Keller nos diz algo interessante quando ele trata da idolatria como pecado. Vejamos. É importante aprender isto. O pecado não é apenas fazer coisas más, é transformar as coisas boas em coisas primordiais, pois isso arruína a alma, destrói a comunidade e desonra a Deus. Como filhos e filhas de Deus, nós não precisamos e nem devemos buscar qualquer outra coisa acima do nosso Senhor, pois nele já temos tudo. Antes, aprendamos e possamos adorá-lo, sempre, em todos os aspectos da nossa vida. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus,
capítulo 6, versículo 33. Pois é, depois do que nós aprendemos, eu deixo um desafio para você. Examine-se e veja o que é prioridade em sua vida e observe se essas prioridades estão levando você a pecar contra o Senhor. E uma vez que compreendemos o Senhor, Deus, como o nosso Criador, o pecado como ato de desobediência ao Senhor e algumas consequências desses atos para o ser humano, eu também deixo uma pergunta. Será que Deus, apesar da sua grandeza e dos seus propósitos, permitirá que nossa desobediência e idolatria passem sem punição? Talvez você esteja se perguntando isso também. E eu sei que você está curioso para saber essa resposta. Nós iremos responder essa pergunta, é claro, mas só em nosso próximo encontro, pois a Bíblia responde. Até lá! Olá pessoal, estamos de volta para encerrar esse momento do intervalo bíblico e como sempre encerraremos com uma oração agradecendo ao nosso Deus. Vamos lá? Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos gratos porque podemos apreciar este momento, Senhor, de estudo da Tua Palavra, Deus. Ó Pai, tão importante que é a Tua Palavra para a nossa vida, Senhor. Deus Criador, perdoa-nos por muitas vezes nós adorarmos as coisas que Tu criaste. Mesmo que inconscientemente, Senhor Deus, que o Senhor possa nos orientar a não cair nessas condições, Senhor. Nenhuma pessoa ou coisa deveria ser nossa esperança ou confiança. Só Tu és autoexistente e todo suficiente, Senhor. Ó Deus, não deixa os afazeres, não deixa as coisas do dia a dia, não deixa nada tomar o Teu lugar em nossa vida. Que Tu sejas nosso tudo sobre tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida cada vez mais e mais. Até a próxima.